Olá, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável. E o assunto de hoje é um pouco disruptivo em relação ao nosso senso comum. Como todos os vídeos que nós já fizemos e publicamos da série de estudos do livro de texto do 100, um curso em milagres. E hoje é algo bastante incomum para o nosso senso da mente ordinária. Esse vídeo é o vídeo de número 52 desta série. Então vamos aos nossos estudos com a leitura e comentário da seção 2 da série 7, As Dádivas do Reino. E essa sessão é intitulada A Lei do Reino. Então vamos à nossa leitura. Curar é o único tipo de pensamento neste mundo que se assemelha ao pensamento de Deus e, devido aos elementos que ambos compartilham, pode finalmente transferir-se para ele. Quando um irmão percebe a si mesmo como doente, está se percebendo como não se fosse íntegro e, portanto, necessitado. Se também o vês desse modo, está vendo-o como se estivesse ausente ou separado do reino, fazendo com que o reino em si se torne obscuro para ambos. A doença e a separação não são de Deus, mas o reino é. Se obscureces o reino, está percebendo o que não é de Deus. Então vamos a alguns comentários deste parágrafo que já começa, conforme nós falamos, bastante disruptivo com o senso comum que nós temos em relação, por exemplo, à doença. Vamos ver o que ele quer dizer aqui. Quando um irmão percebe a si mesmo como doente, está percebendo como se não fosse íntegro. Então ele está percebendo-se como se estivesse fragmentado. E se nós o vemos desta forma, é como se nós estivéssemos vendo que ele estivesse separado do reino. E nessa visão faz com que o reino se torne obscuro para ambos. No reino aqui tratado, que é o reino de Deus, não cabe o sofrimento, a doença e a dor. Isso é relativo ao mundo que nós criamos através da mente cooptada pelo ego. Então, no reino de Deus, a doença não existe. E, por nos vermos doentes, deixamos de ver a nossa integridade. E como isso é estendido a todos em uma falsa percepção, é quando nós nos vemos como miseráveis. Vamos dar algum exemplo prático disso. É quando você é abordado, por exemplo, por uma pessoa necessitada que está ali solicitando algum auxílio financeiro seu, por exemplo, nas ruas. E a ajuda
que se pode dar a essas pessoas e a si próprio é não vê-las desta forma, e sim ter um olhar dirigido para aquilo que é real, que aquele ser, ele é íntegro, ele é saudável, ele é o Filho de Deus. Só que tem que estar esquecido da sua condição real. Então, em sua concepção, em suas crenças, ele acredita que é um miserável, que é um necessitado. E isso acontece quando nós nos sentimos doentes, sem saúde, e ainda dentro desses estudos é dito que a vontade de Deus é que você é perfeito, saudável. E quando nós não estamos correspondendo a esse arquétipo, nós estamos contra a própria vontade de Deus. Então, quando você se encontra doente, se sentindo miserável, você está contra a vontade de Deus. E isso é bastante disruptivo para a mente, porque ela acha que tem que passar por isso, que ela tem que se purificar. E isso não é verdade, pois essas condições que nós criamos para nós mesmos, essas crenças, são verdadeiramente uma condição de exclusão e obscurecimento da realidade do reino de Deus. E por isso nós nos sentimos excluídos e separados desta realidade. Para aquele que está sob o jugo da doença, a saúde naquele momento não existe. Para aquele que se sente miserável, a abundância também não existe. E dessa forma que nós nos excluímos do reino. E aqui tem um detalhe da seguinte forma: como ajudar a nós mesmos e a outros com a realidade de uma inclusão no reino. É não entrar dentro dessas concepções. E aqui a gente, em nosso canal, nós mencionamos que é não entrar no sonho do outro. Se uma pessoa vem falar de doença para você, você não vai confirmar aquilo. Você não vai aliar àquela situação. E isso é a ajuda que pode ser dada. Você vai vê-la como realmente um filho de Deus perfeito. E vendo no outro essa imagem, você verá em si essa imagem da perfeição divina que cada um carrega no interior de si. Mas vamos continuar. Curar, então, é corrigir a percepção em teu irmão e em ti mesmo, compartilhando o Espírito Santo com ele. É que nós estávamos mencionando, referente ao primeiro capítulo, ao primeiro parágrafo. Isso coloca ambos dentro do reino e restaura a integridade do reino na tua mente. Isso reflete a criação, porque unifica por aumentar
integra por estender. O que projetas ou estendes é real para ti. Essa é uma lei imutável da mente nesse mundo, assim como no reino. Contudo, o conteúdo é diferente nesse mundo, porque os pensamentos que ela governa são muito diferentes dos pensamentos do reino. As leis têm que ser adaptadas às circunstâncias quando se quer que elas mantenham a ordem. A principal característica das leis da mente, assim como operam neste mundo, é que, obedecendo-as, e eu te asseguro que tens que obedecê-las, podes chegar a resultados diametralmente opostos. Isso é assim, porque as leis foram adaptadas às circunstâncias deste mundo, no qual resultados diametralmente opostos parecem possíveis, porque tu podes responder a duas vozes conflitantes. Então vamos fazer algum comentário a respeito desse segundo parágrafo. O que ele diz aqui? O que projetas ou estendes é real para ti. O que seria isso? Projetar ou estender? Aquilo que nós projetamos é que vai constituir as nossas crenças e, portanto, aquilo que acreditamos que somos. Se eu confirmo a doença no outro, se eu confirmo a miséria no outro, vejo o outro como um doente, ou qualquer caracterização que eu possa ter dele, é isso que estou estendendo, e é isso que eu vou acreditar, e é isso que vai criar a minha própria identidade, da qual eu não consigo mais separar. Embora eu suponho que esteja projetando no outro aquilo, mas aquilo que eu projeto no outro é que vai formar a minha própria crença, a minha própria identidade daquilo que eu penso que sou no outro, pois nós não estamos separados. E aqui ele ainda vai aprofundando mais. Então ele fala, o que projetas ou estende é real para ti. Contudo, o conteúdo é diferente neste mundo. Ou seja, nossos pensamentos são completamente opostos aos pensamentos do reino de Deus. E, porque nós podemos ouvir duas vozes, a mente se dividiu. Então, ela estabeleceu as leis deste mundo. Aqui ele diz, contudo, o conteúdo é diferente neste mundo, porque os pensamentos que ela governa são muito diferentes dos pensamentos do reino. As leis têm que ser adaptadas às circunstâncias quando se requer que elas mantenham a ordem. Então nós criamos, para manter a ordem, as leis deste mundo, que são completamente diferentes das leis do reino dos céus, do reino de Deus, as quais nós não temos conhecimento. Temos, vamos dizer assim, notícia, que são as leis do amor, as leis do perdão, as leis da felicidade, da alegria, do contentamento.
que as mesmas se encontram presentes aqui, que não são vistas por nós, por estarmos focados nesta voz ensurdecedora que o ego grita na nossa mente, impõe em nossa mente, e a qual nós aderimos com uma ênfase total. E nada que difere disso tem possibilidade de existência. Vamos continuar no parágrafo 3. Fora do reino, a lei que prevalece dentro dele é adaptada para o que projetas, tu acreditas. Já comentamos sobre isso. Essa é a forma na qual ela pode ser ensinada. Porque fora do reino, o aprendizado é essencial. Então, nós que nos julgamos fora do reino, o aprendizado para nós é essencial. Essa forma implica que vais aprender o que tu és a partir do que tens projetado nos outros. É que nós estávamos comentando. E, portanto, acreditas que eles sejam. Essa é uma condição assim tão peculiar que nós não conseguimos ainda perceber. Que toda vez que nós estamos julgando algum irmão nosso, seja o que for, que ele é um mau caráter, que é um preguiçoso, que é um desonesto, que é um safado, seja o que for, porque, ou mesmo que ele seja muito bom, é uma pessoa ótima, não importa. Tudo isso que nós acreditamos que ele seja, é que vai formar a nossa própria crença de nós mesmos. Então, quando você está falando do outro, isso nós já sabemos. Nós estamos falando de nós mesmos, daquilo que nós acreditamos em nós mesmos. Pois, se isso não tivesse dentro da nossa mente, nós não poderíamos estar vendo isso dentro dele, pois nós vemos dentro de nós mesmos. É um pouco difícil de aceitar isso, mas essa é uma lei da mente. No reino, não há ensino ou aprendizado, porque não há crença. E aqui nós só vivemos através de crenças. Então vamos ver como as coisas diferem. Só há certeza. E aqui nós vivemos na incerteza. Por quê? Porque tudo é passageiro, tudo é efêmero. Então não há possibilidade de ter certeza nenhuma. Por ser efêmero, tudo é questionável. E onde há questão, onde há questionamento, há dúvida. E na dúvida não há certeza. Deus e seus filhos, na segurança do que é, têm conhecimento de que o que tu estendes, tu és. Então não há diferença entre aquilo que você projeta, aquilo que você estende, daquilo que você é. Essa forma da lei não é adaptada de modo algum, sendo a lei da criação. O próprio Deus criou a lei, criando através dela. E seus filhos, que criam como ele, a seguem com contentamento, tendo conhecimento de que o aumento do reino depende dela, assim como dependeu
a própria criação deles. Então, é através da extensão que nós criamos. E através da extensão é que nós estabelecemos a nossa realidade e cremos naquilo que somos nessa extensão, que é a lei da criação, a qual Deus cria através dela e nós que fomos criados através dela, por estarmos dentro desta condição, por estarmos sob domínio dessa lei, nós também criamos igual a Deus. Só que o nosso conteúdo difere do conteúdo do reino. As nossas crenças são totalmente opostas ao reino de Deus, que é eterno, imutável, perfeito, alegre, com amor, com contentamento. E isso, na situação em que estamos submetidos pela nossa própria criação e nossas crenças, nós vivemos completamente o oposto, que é aquilo que é passageiro, efêmero, que é mortal. Então é nisso que acreditamos que somos. Mas vamos continuar dentro destes ensinamentos que estão aqui contidos. As leis têm que ser comunicadas, se é que serão úteis. Com efeito, elas têm que ser traduzidas para aqueles que falam línguas diferentes. Tentar traduzir essas leis de forma mais acessíveis a todos. No entanto, agora isso serve para nós aqui, que temos que ter cuidado quando estamos divulgando essas informações. No entanto, um bom tradutor, embora tenha que alterar a forma do que traduz, nunca muda o significado. De fato, todo o seu propósito é mudar a forma da lei, de modo que se mantenha o significado original. O Espírito Santo é o tradutor das leis de Deus para aqueles que não as compreendem. Não poderias fazê-lo por conta própria, porque uma mente conflitada não pode ser fiel a um único significado e irá, portanto, mudar o significado para preservar a forma. Por isso que nós sempre estamos insistindo aqui que toda a nossa mente deve ser entregue ao Espírito, para que ele possa dirigir nossos pensamentos através da sua sabedoria, através da sua luz, e que não façamos nada por nossa conta própria, pois uma mente conflitada, o que ela vai ensinar é o conflito. Vamos para o parágrafo 5. O propósito do Espírito Santo, ao traduzir,
é exatamente o oposto. É que nós sempre estamos salientando aqui. O que nós vivemos aqui é completamente oposto ao reino de Deus. Ele traduz só para preservar o sentido original, em todos os aspectos e em todas as línguas. Portanto, ele se opõe à ideia de que as diferenças na forma são significativas, sempre enfatizando que essas diferenças não importam. Aqui o que ele quer dizer? Tudo aquilo que nós concebemos como distinções, como diferenças, não importa. Tem uma parte em nosso livro, Realidade Intocável, que nós escrevemos dentro de um escrito que a gente chama no livro, em que nenhum papel pode definir um ser. Ele não é, por exemplo, um homem ou uma mulher. Ele não é a nacionalidade que ele pensa. Ele não é o nome que ele foi atribuído. Ou seja, nada daquilo que nós temos como realidade nos define. E essas que são as nossas diferenças, que apresentam em aparências externas. E para o Espírito Santo isso não importa. Por que não importa? Por ele nos ver tal qual nós fomos criados, em nossa origem, que não é modificada, que não é tocada por essas ilusões. Ele não abandona, vamos dizer, a matriz original daquilo que somos. Ele nos vê tal qual nós fomos criados por aquele que nos criou em nossa perfeição. E nada que difere disso, ele não tem olhos para isso. Aquilo não existe para ele. E é assim que ele mantém um reino unido. Mas vamos continuar. O significado da sua mensagem é sempre o mesmo. Só o significado importa. A lei da criação de Deus não envolve o uso da verdade para convencer seus filhos da verdade, pois não há nenhuma necessidade de convencimento, pois você é aquilo que você já é, tal qual ele criou. Para que convencer uma coisa que já é? Você pode ser convencido, vamos dizer assim, daquilo que você não é, para desfazer dessa irrealidade. A extensão da verdade, que é a lei do reino, se baseia apenas no conhecimento do que é a verdade. Essa é a tua herança e não requer nenhum aprendizado. Ou seja, aquilo que você é, você é. E você não tem que aprender aquilo que você já é. Mas quando deserdastes a ti mesmo, viestes a ser um aprendiz da necessidade. Então, é como se a gente tivesse que aprender aquilo que já somos. Mas aqui, o melhor que pode ser dito é que nós temos que desfazer daquilo que não somos. E aí que está o nosso aprendizado. No momento que a gente começa a ver aquilo que nós não somos e desfazer dessas crenças, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é real, vai tornar-se completamente transparente para nós. E aquilo que sempre foi, que não teve nem início e não terá fim, que é eterno. Mas a crença naquilo que é passageiro, que é mutável, ela começa
a ser desfeita nesse aprendizado do desfazer. Ninguém questiona a conexão entre o aprendizado e a memória. O aprendizado é impossível sem memória, já que tem que ser consistente para ser lembrado. Então, nós vamos esquecer daquilo que não somos e lembrar daquilo que somos. É por isso que o ensinamento do Espírito Santo é uma lição em lembrar. Eu disse anteriormente que ele ensina a lembrança e o esquecimento. Mas o esquecimento serve apenas para tornar a lembrança consistente. Então ele ensina a nós a esquecermos daquilo que não somos, para lembrar aquilo que somos. Tu esqueces de modo a lembrar o melhor. Não vais compreender as suas traduções enquanto escuta duas maneiras de interpretá-la. Aqui ele sempre vai mencionar isso. É aquele axioma que conhecemos. Não podemos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Portanto, tens que esquecer ou abandonar uma para compreender a outra. Esse é o único caminho no qual podes aprender a consistência, de modo que possas, afinal, ser consistente. Porque enquanto nós estivermos divididos, jamais seremos consistentes. E como que isso pode ser resolvido? Desfazendo a crença naquilo que não existe, naquilo que nós estamos dando como realidade. E qual é essa realidade? A realidade desse mundo, que você está nesse mundo, sofrendo, doente, se sentindo miserável, em conflito, de uns irmãos guerreando contra os outros, se matando. Enquanto isso imperar dentro da sua mente como algo inescapável e que é real, o outro lado não vai existir. Então você vai ser consistente nisso. Embora lá no fundo você sabe que isso não é realidade. Todos sabem. Porque todos em si têm a matriz divina, que é a nossa essência. O que pode significar a perfeita consistência do reino para aqueles que estão confusos? Impossível, né? Ter essa consistência. É evidente que a confusão interfere com o significado e, portanto, impede o aprendiz de apreciá-lo. Não há nenhuma confusão no reino, porque há apenas um significado. Esse significado vem de Deus e é Deus, porque também é o que tu és. Tu o compartilhas e estendes, como fez o teu Criador. Isso não precisa de tradução, porque é perfeitamente compreendido, mas necessita de extensão, porque significa extensão. E aqui nós podemos, mais uma vez, mencionar que, para que isso seja realidade, tem que ser estendido. E uma das formas desta extensão é o que nós estamos fazendo aqui agora, que é procurar divulgar esses ensinamentos, para que eles tornem de conhecimento
de mais seres que poderão estar estendendo e fortalecendo a visão do reino, a extensão do reino. Agora que ele diz uma coisa importante. A comunicação é perfeita, direta e perfeitamente unida. E aqui não há nenhuma dúvida a respeito disso. Só a realidade existe e é inconteste, é inquestionável. Isso não é a certeza de uma pessoa, é a certeza daquilo que é em todos nós, pois nós não estamos separados disso. É totalmente livre, porque nada discordante jamais entra. É por isso que o reino de Deus pertence a Ele e é, portanto, como Ele. Essa é a sua realidade e nada pode agredi-la. Nossa, que paz dentro do reino que nos é proporcionada. Quando se sabe que nada pode agredir essa condição, porque é um reino de paz, é um reino de amor. E este reino, ele não é tocado por nossas ilusões. Pois dentro de nossa própria liberdade, parece que ainda é escolha de estarmos neste mundo, até percebermos que isso não é verdadeiro, que isso é um sonho que nós estamos submetidos na mente que se excluiu, que pensa que se excluiu do reino dos céus, do reino de Deus. E enquanto houver crença por nossa parte, e aí de toda a humanidade, que cria essas condições para ela, pois nós não estamos isolados disso, haverá sempre essa fragmentação, pois, como nós falamos, a realidade habita em nós e todos nós estamos dentro dela. Nós a conhecemos e a somos. Só que estamos dando validade para aquilo que não existe, para aquilo que é falso. E quando isso é percebido, essa falsidade deixará de existir, pois você não terá tanto empenho em mantê-la para si mesmo, como se fosse realidade. E isso vai ajudando a todos se desfazerem dessas ilusões, deste sonho que estamos submetidos. Por isso que a única coisa que é desejável é o Filho de Deus despertar para aquilo que ele realmente é. E esquecer todas as ilusões daquilo que ele não é. A todos que me escutaram até este instante, minha real gratidão. E, dentro do contexto daquilo que estamos estudando em todos os nossos vídeos, que este é o vídeo de número 52, pedimos
que os compartilhem, para que possamos inteirar desses ensinamentos contidos neste livro, que não é somente um livro, que é a realidade daquilo que somos. Pois se aquilo que está inserido aqui, que são meras ideias, mesmo que sejam revolucionárias, que sejam disruptivas, se não forem vividas, é letra morta. E uma forma de você confirmar a sua adesão àquilo que é real, seja fazer algum comentário, partilhar, dar seu like. Parece que é algo corriqueiro, mercantil. Não, pois aqui no nosso canal nós não temos nenhuma intenção comercial, nenhuma intenção de promoção pessoal. É simplesmente para que esses ensinamentos sejam difundidos nessa época, pois estamos na época da tecnologia. E isso hoje é possível, pois no passado nós não poderíamos estar usando esses instrumentos para dizer aquilo que está contido, se não me engano, foi escrito em 1945, não me lembro bem a data. Essas transmissões foram feitas neste ano. Mas vamos esquecer as coisas do passado. A todos que me escutaram, minha gratidão. Até um próximo vídeo, que entraremos na seção 3 deste mesmo capítulo, que é a realidade do reino. Até mais.